A graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui de volta com a Escola do Espírito Santo. E o tema de hoje é sobrenatural. Muitas pessoas buscam sobre esse tema, muitas pessoas têm dúvidas sobre esse tema e nós estaremos esclarecendo de uma forma muito didática e bíblica o batismo com o Espírito Santo. Amém? Seja bem-vindo, Zila, Elson, Daniela. E eu quero que você mande um aviãozinho para aquelas pessoas que têm essa dificuldade. Como é esse negócio do batismo do Espírito Santo? É só falar em línguas? O que é o batismo do Espírito Santo? Como é que eu recebo? Será que eu sei? Eu sou batizada? Eu sou batizada no Espírito Santo? São muitas dúvidas, né? Ricardo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então eu quero convidar você nessa noite. Pega um caderno aí. Pega caneta, amém? Lápis, Bíblia. Manu, seja bem-vinda em nome de Jesus. Jusce também. Paz do Senhor, querida. E essa noite é noite de conhecimento. Gel, seja bem-vinda também. Rose, Paulo, bem-vindo, Paulo. É um tema que, independente da sua denominação, a gente precisa saber, não é verdade? Então seja muito bem-vindo daí, Elisângela, Irenice, né? Irenice, Márcia, Jéssica, amada Gleide, Safira, glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Muito obrigado por estar com a gente aqui nessa noite. Jamile, bem-vinda, lindona. Aleluia, glória a Deus. Divana, saudade, diva. Eita, que saudade desse povo, Bruna. E eu vou te dizer uma coisa, se tem alguém que fala muito bem, Cid, seja bem-vinda, sobre o batismo do Espírito Santo, é a pastora Geisa. Eu vi ela dando essa aula de batismo do Espírito Santo lá na Central, uma época do encontro. Carla, bem-vinda, Carla. E me maravilhei, muito didática, com vários textos. Não há como você ter dúvida sobre o batismo do Espírito Santo. Eu quero avisar aqui que nós não vamos falar sobre denominação, amém? Luciano, seja bem-vindo. Cris, bem-vinda também. A pastora Rosa, bem-vinda. Nós não vamos falar sobre denominações. Nós vamos falar o que é o batismo do Espírito Santo dentro da Bíblia. Beleza? Então não vamos puxar para denominação batista, denominação assembleia, pentecostal, tradicional. Não vamos entrar em denominação. Vamos entrar na área da Bíblia, conhecimento bíblico. E vou te dizer, viu? Ô, coisa boa! Você vai entender tudo sobre o batismo do Espírito Santo. Amém? Então deixa a pastora chegar aí. Enquanto ela chega, a gente vai orar. Edith, seja bem-vinda. Sueli, uma galera boa aí, né? Pega a sua Bíblia, eu já tô aqui com a minha, né, ó, Bíblia, caneta e papel, deixa eu até pegar o meu também, que eu não peguei, porque serão muitos textos bíblicos, muitos exemplos e referências, então vai aí logo pegando, ok? E enquanto a pastora vai chegando aí, estamos esperando ela, nós vamos orar, vamos clamar ao dono dessa escola, o Espírito Santo de Deus. Aquele que nos ensina, aquele que nos faz lembrar, aquele que não nos deixa esquecer, né? Aleluia! O que Jesus nos ensinou, ele é intercessor por excelência, diz a palavra. É ele que nos ajuda em suas fraquezas. Oh, glória, aleluia! Núbia, seja bem-vinda, Cristiane, Thelma, que Deus abençoe todos vocês. Estávamos falando aqui que o tema dessa noite, nós não vamos para nenhuma denominação de religião. Nós vamos buscar o que está na Bíblia. Amém? Rosa Meire, seja bem-vinda. Então vamos orar? Enquanto a pastora vai chegando aí, Silene também, que bom, glória a Deus. Enquanto a pastora chega aí, Mônica, bem-vinda. Vamos orar, vamos buscar a face do Deus vivo e vamos clamar ao Espírito Santo para ser o meu intercessor, o teu intercessor, o nosso intercessor nessa noite. Olha aí, vamos esperar a pastora nos pedir aí o convite. E enquanto isso, nós vamos orando. Amém? Que bom que vocês estão aqui, viu? Que bom. Louvado seja Deus. Pastora Rosa, seja bem-vinda em nome de Jesus. Manda esse aviãozinho aqui para aquela galera da sua igreja, né? Alguém que você sabe que precisa conhecer biblicamente, né? Eu estava falando aqui, pastora Rosa, que nós não vamos falar sobre denominação nenhuma, mas vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre o batismo no Espírito Santo. É no Espírito Santo, é com o Espírito Santo. Como é que você sabe que você é batizada, é batizado no Espírito Santo? Você sabe como é? Sheila, bem-vinda. Moema também. Você sabe quais são os sinais, né, que está sobre a vida de uma pessoa a saber que é batizada?
Falar em línguas. Se a pessoa não fala em línguas, ela é batizada no Espírito Santo? Tu já viu essas perguntas? Ou tu é dona dessas perguntas? Então, vai ser bênção. Vai mesmo vai ser bênção, porque aqui não é o que o homem acha, não é o que a religião acha, é o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz sobre o batismo com fogo e com o Espírito? Como é ministrado, né, essa forma de batismo? Eu fui marcando e remarcando essa data com ela, porque para mim é uma das professoras melhores para falar desse tema. Ela é muito minuciosa, ela é muito bíblica, profunda, né? Estamos esperando ela só entrar aí. Deixa eu ver por onde ela anda aqui. Aí, beleza. Cadê a pastorinha? Ela já tá aí já. Aí, a pastora Geisa. Pede aí a solicitação, pastora. Bem-vinda, pastora Geisa. Solicita aí essa entrada. Pronto, tava pausado. Fui eu que pausei, mas agora já despausei. Pra pastora entrar com a gente aqui. Aí, chegou a pastorona. Maravilhosa. Deixa eu me preparar aqui para recebê-la. Glória a Deus. Deixa eu arrumar a câmera. Ê, saudade dessa branca! Aqui! Gente, eu só chamo ela de branca. E ela me chama de quê? De quê? De preta. Negona! A graça e a paz, pastora. Como é que a senhora tá? Me fala aí. Seja bem-vinda. Muito bem. Estou muito bem, graças a Deus. Todos nós Glória aqui a Deus. vencemos, né, esse Glória vírus. a Deus. Graças A pastora Geisa e a família passou por esse momento do Covid, não foi, amiga? todo mundo. João Vitor, E aí? ela não teve sintoma nenhum, mas eu e a Zé por todo o processo. Mas João Vitor deu Foi positivo. mesmo, pastora. Louvado seja Deus pela tua cura, viu? Louvado Amém. seja Deus pela tua restauração. Amém. Então vamos orar para começar, porque eu não quero perder tempo não, né? Vamos lá. Vamos convidar o Espírito Santo. É claro que eu vou dar a oportunidade para a senhora orar, né? Porque assim, você sabe quanto tempo a gente não ora junta? Você sabe Vamos quanto orar. tempo? Muito tempo. Verdade. Vamos orar. Prazer. Vamos orar. Vamos. Pai, nós estamos aqui em Tua presença. Aleluia. Nós Verdade, entregamos Deus. ao Espírito Santo tudo que será dito, tudo que será Sim, compartilhado nessa live. Sim, Deus, em Espírito, nome de Jesus. Tu és bem-vindo e Tu és Aleluia. o Senhor do ambiente, então opera com liberdade. Nós oramos por Aleluia. cada um que estará nos acompanhando agora, que estará Em vendo a nome de gravação Jesus. depois. Sim, Que a Tua Senhor, em nome de Jesus. vida, Senhor, com entendimento, com quebrantamento, Aleluia. alcance o Aleluia, propósito. em nome de Jesus. Nós oramos e nos entregamos mais uma vez, Senhor, ao domínio completo do Teu Espírito. Em nome... Aleluia. Amém. 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 Tá falhando um pouquinho sua internet. Tá ouvindo a gente bem? Estou Tá. ouvindo otimamente bem. Glória a Deus. Pronto, deixa eu Muito botar bem. aqui na posição. Tá ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Beleza. Pastora, bora começar aí, né? Enquanto a senhora estava chegando, eu estava dizendo aqui pra galera, gente, pense num tema gostoso. E desse tempo que eu tenho de evangelho, uma das pessoas que eu vi assim explicar com muita ênfase bíblica, com muita profundidade, foi no encontro, né? Aquela vez que mudou a ministradora do encontro, do batismo do Espírito Santo, e eu louvo a Deus por estar ali naquela noite. E o que eu experimentei foi tremendo. Muita Bíblia, né? A senhora foi muito profunda no ensinamento. E eu fiz, não, eu vou esperar o tempo que for, mas só pode ser Geisa. Se não for Geisa, não pode ser outra pessoa. Porque na realidade, pastora, às vezes, quando a gente ouve sobre o batismo do Espírito Santo, algumas pessoas puxam muito para a denominação, né? A denominação tal. Isso. Se baseia. E a forma que a senhora traz é muito bíblica. E eu acho isso lindo. Então, bora lá. O que é isso, negócio de batismo no Espírito Santo? É só falar em línguas? E se eu não falar, eu não estou batizada? Quais são os sinais? Hein? O povo tá tudo... Ó, eu mandei pegar caneta e papel para tirar todas as dúvidas. É com a senhora agora. Vamos lá na nossa prova. É escola, pode dar aula. Vamos lá. Então, assim, eu vou ministrar aqui alguns tópicos que eu separei, não é? Para a gente poder fazer essa introdução. E aí, no final, se dentro daquilo que eu ministrar eu não tiver respondido, né, algumas dessas perguntas, você
chama aí, vai anotando aí o que o povo perguntar, né? Que os Certo. comentários estão abertos, tá? E eu vou te pedir um favor também, porque eu não vou ler todos os textos. Enquanto eu estiver citando o texto, você digita aí no comentário para o pessoal poder acompanhar. Pode ser, Digito. pastor? Vamos Pode lá. sim. Então, Na o hora. batismo com o Espírito Santo, uma das primeiras coisas que eu creio que nós precisamos lembrar é que ele foi uma promessa do Pai. Então, tanto Aleluia. João Batista, quando ele batizava, ele apontou Jesus e ele disse: eu batizo com água, mas virá um que vos batizará, superior a mim, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o próprio Jesus, ele disse aos seus discípulos que havia uma promessa e que eles deveriam aguardar essa promessa do Pai. O primeiro texto é Lucas 24, 49. Lucas 24, 49, Lucas relatou, e foi o próprio Lucas que escreveu sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Porque Lucas escreveu Verdade. o livro de Atos, e ele relata o que Jesus disse. E ele diz assim: e eis, Jesus falando, que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus disse aos discípulos, Jesus havia dado uma ordem aos discípulos, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus passou 40 dias na terra depois de ressurreto, operando milagres, não é? Ensinando seus discípulos. Ele disse: olha, está chegando a hora de eu ir. E vocês não vão cumprir ainda a missão de vocês. Vocês vão ficar em Jerusalém até que a promessa do Pai venha sobre vocês. E vocês sejam revestidos de poder. E lá em Atos, que é o livro do Espírito Santo, né? Os teólogos colocaram o nome de Atos dos Apóstolos, mas eu concordo com alguns contemporâneos que dizem que o livro devia ser Atos do Espírito Santo, né? Porque a gente Verdade. lê, e ao fim é o Espírito Santo agindo com poder através da igreja. Então, lá em Atos, o primeiro capítulo repete a promessa do Pai. E Lucas, ele escreve, e ele diz no versículo 5, repetindo o que Jesus havia dito. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E a gente entende que essa promessa do Pai se refere ao batismo com o Espírito Santo e não à experiência de conversão que também é operada pelo Espírito Santo. Então, ele fala a promessa doPai. E no versículo 8 de Atos 1, é Atos 1:5, viu, Nisso? Você colocou um 5. Ah, é 5? Peraí, vamos de novo. Atos 1:5. E o outro é qual? Atos 1:8. É a mesma conversa de Jesus com os discípulos. Lucas está escrevendo, né, para Teófilo. Lucas não conheceu Jesus, Lucas não andou com Jesus. Verdade. Lucas se converteu, né, depois, e por todos os relatos e por andar com Paulo, ele resolveu escrever tanto o Evangelho quanto o livro de Atos. E aqui, no versículo 8, ele repete o que Jesus havia dito exatamente para os discípulos. E ele disse: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, aqui nós temos o início do significado da importância do batismo, vamos dizer assim, não. Aleluia. A importância. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. E Jesus prometeu só para aqueles discípulos. Jesus disse que a promessa do Pai era para aqueles discípulos daquele momento em que ele estava aqui na Terra e para todos os outros que viriam e que creriam no Evangelho. Então, duas coisas importantes eu quero ressaltar para a gente entrar mais nos sinais, né? De como aconteceu fica hoje para a gente o batismo. Primeiro que o Espírito Santo, ele já agia. Desde a criação do mundo, o Espírito Santo já age na Terra. Certo? Então, a Bíblia diz lá em Gênesis que ele pairava sobre o abismo. Quando Deus criou o homem, ele disse, façamos. Então, o Espírito Santo estava ali com Deus e Jesus também. Profetas, sacerdotes, reis. Ele não estava habitando
não era o ministério 100% dele, vamos dizer assim. Jesus veio, né, como obra do Espírito Santo em Maria, porque a Bíblia diz que ela concederia do Espírito Santo. Então, ele já estava agindo na terra. Os discípulos que estavam com Jesus, nós cremos que eles já tinham se convertido, senão eles não estariam seguindo Jesus, né? Jesus disse em João capítulo 3, na conversa dele para Nicodemos, deixa eu ver exatamente o versículo, João 3:5. Nicodemos perguntou como entrar no reino e Jesus disse que precisava nascer de novo. E Nicodemos teve dúvida, como vou voltar para minha mãe? Vocês podem ler lá, né, relembrar a conversa de Jesus com esse teólogo da época, né? Que era um homem estudioso das escrituras. Verdade. Era um fariseu. E Jesus disse para ele que precisava nascer da água e do Espírito. Então, se para seguir Jesus, ser um verdadeiro discípulo, se converter, é uma obra do Espírito Santo, nós cremos que a promessa veio para pessoas já convertidas. A segunda, importante que eu quero começar também falando. João 20:22, quando Jesus se despede dos discípulos, diz que Jesus soprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito. Então, ali em Pentecoste, o Espírito já estava na vida dos discípulos. Jesus já havia soprado. E eu acho tremendo esse texto, porque me lembra de Gênesis. Olha só, quando Deus soprou a vida dele em nós, Aleluia. né? Então, Eva, né? Nós, eu falo no sentido da humanidade. Então, ele criou a mulher e a Bíblia diz que ele soprou o seu espírito de vida. Com o pecado, nós somos destituídos da glória de Deus. E o espírito não estava mais no homem, mas agia sobre o homem, capacitando, orientando, convencendo, falando, né, em todo o Antigo Testamento. Jesus vem por obra do Espírito Santo para nos religar de novo a origem de tudo, né? E aí Jesus vem, ele nos salva, nós nascemos de novo pela obra do Espírito Santo em nós e ele sopra de novo. Então, se lá em Gênesis Deus soprou, aqui Jesus sopra e diz, recebam de volta aquilo que foi tirado. Aleluia! Muito tremendo. Tenho que me controlar, Que delícia, pastora. A presença do Espírito Santo é real. E nós, como pessoas convertidas, não podemos aceitar uma vida sem o poder do Espírito. É verdade. Nós não podemos nos prender a doutrinas de homens. Se existe alguém agora que tem dúvidas do batismo, você precisa orar, estudar a palavra e buscar a sua experiência, porque ele vai dar a você a sua experiência. Aleluia. Esses dois fatos, para mim, são muito importantes para a gente começar a pensar biblicamente sobre o batismo. Os discípulos já eram convertidos e eles já tinham o Espírito Santo, porque Jesus já tinha soprado sobre eles. Então, vamos lá. A promessa aí não era a respeito da presença do Espírito Santo, mas sobre um revestimento de poder e a inauguração do ministério do Espírito Santo na Terra, porque Jesus subiu, então o Espírito Santo agora é que está sempre conosco. Jesus disse, eu vou mandar o outro, né? Então Jesus... aleluia. A presença do Espírito está conosco. Assim como Jesus estava com os discípulos lado a lado, assim o Espírito Santo está conosco. Em nós... nós, ao nosso redor, não é? O Espírito Santo está em todo o tempo conosco. E Jesus voltou para o Pai e ele disse, aguardem. Então vamos lá para o famoso capítulo de Pentecostes, né, pastora Anice? Aleluia, Atos 2. Vou colocar. Atos 2. Pode colocar o capítulo todo aí, eu vou só citar alguns textos. Certo. Atos 2 é o relato do cumprimento da promessa na vida daqueles discípulos que esperaram, que perseveraram. A Bíblia diz que eles perseveravam unânimes, orando, os discípulos, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, algumas mulheres. Não foram todos que seguiram Jesus, porque nem todos confiaram, muitos abandonaram a fé, não é? A Bíblia diz que estavam ali cerca de 120, não é isso? Então, as multidões de Jesus, muitos abandonaram Jesus depois que a promessa
né, subiu, a promessa se cumpriu dele voltar para o Pai. Mas ali estavam eles perseverando no dia de Pentecostes. Pentecostes é a festa, uma das festas que Deus ordenou, né, lá em Êxodo. E os judeus sempre comemoravam e continuam comemorando as festas bíblicas, né? E Deus escolheu exatamente essa festa para que o Espírito Santo viesse. Jesus morreu na Páscoa, o Espírito Santo veio em Pentecostes. Hoje, na nova aliança, nós celebramos a Páscoa como a nossa redenção e Pentecostes como o nosso revestimento de poder, não é? Nós celebramos o Espírito Santo em Pentecostes porque vivemos a nova aliança. Mas vamos lá, o que aconteceu naquele dia? A promessa do Pai foi cumprida. E eles estavam reunidos ali. E a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre eles com fogo, houve um vento. Eles falaram línguas, né, que as pessoas das nações que estavam ali para a festa ouviam e entendiam. E muitas pessoas se prendem nisso para irem contra, né, o dom de línguas, porque ali em Atos, realmente, a Bíblia diz que eles falaram as línguas daqueles povos, mas aqueles discípulos não conheciam a língua daqueles povos, então foi obra pura do Espírito Santo. Eles não conheciam aquelas línguas, o Espírito Santo capacitou porque ali se reuniu de novo vários povos e o Senhor estabeleceu o início, né, da igreja. Mas depois dali, a Bíblia diz, tanto em Atos como nas cartas de Paulo, que a igreja exercia o dom, né, de falar em línguas, de orar em línguas, de cantar com o dom do Espírito. Então, nós cremos que o dom de línguas pode ser a capacidade que Deus dá de uma maneira sobrenatural de alguém falar uma língua que não conhece sem nunca ter estudado. Eu já ouvi testemunhos de missionários que chegaram assim no aeroporto sem saber nada e Deus fez com que eles entendessem tudo, com que falassem tudo. Mas o dom do Espírito, que a Bíblia diz que edifica nós e que a gente fala diretamente com Deus, é realmente a língua espiritual, né? A língua do Espírito. Mas a gente chega lá, eu só fiz aqui um apanhado. O que eu quero falar é o que aconteceu com aqueles discípulos. Eita, Jesus, delícia. Pai, eu creio, pastora Anice, que é isso que falta para a igreja. Entender, sabe, assimilar, é que algo diferente aconteceu. O que é que aconteceu com eles? Eles foram revestidos de poder. A Bíblia diz que eles começavam a pregar com muita intrepidez, com muita ousadia. Eles eram presos, Tiago foi morto, decapitado, a igreja não parava por causa da perseguição. Onde eles iam havia cura, milagres, sinais, maravilhas, o evangelho se expandia, os dons do Espírito foram ativados. Porque era isso que Deus estava falando através da promessa. Jesus falou através da promessa do Pai. Vocês precisam da manifestação do Espírito Santo em vocês. Os dons que já estão aí reservados serão ativados nesse dia que vocês receberem o batismo. E algo que eu lembrei aqui, batismo era uma palavra comum para aquele povo. Eles sabiam o que era batismo, né? Eles sabiam que era o batismo das águas. Não é? Então, Jesus usou a mesma expressão. Jesus poderia ter usado qualquer outra expressão. Concorda comigo? Jesus poderia dizer, vocês vão ser revestidos de poder. Né? Ele falou também sobre isso. Mas vocês vão ter uma experiência com o Espírito Santo e a partir daquele dia vocês vão receber os dons e os dons serão liberados e aí vocês vão poder cumprir a minha ordem. Mas ele usou exatamente uma palavra comum, batismo. E o batismo nas águas, batismo fala de imersão. E João, o mais famoso, né? Jesus disse que batizou poucos. Jesus batizou discípulos, alguns dos seus discípulos e poucas pessoas. Não lembro agora o texto, mas a Bíblia diz sobre isso. Mas João batizou muito mais do que Jesus. E o batismo era um mergulho completo. Então, quando a gente pensa nessa palavra, a gente já pode entender o que é o batismo com o Espírito Santo. Nós somos completamente imergidos, né, no poder do Espírito Santo. Quando nós estamos ali debaixo d'água, mergulhados, a gente só sente água. Né? E é isso que acontece no batismo. Nós estamos completamente dominados pela presença do Espírito Santo. Tem ativação de Deus sobre a nossa vida. Então, lá em Atos, eu convido todos que estão nos assistindo a estudar o livro de Atos, né? Se querem mergulhar
mais nesse tema, é Atos que nos ensina sobre o batismo com o Espírito Santo. Eles perseveravam na palavra, eles foram incendiados pela oração, e há um tempo atrás, há uns 2 anos, a gente estava num propósito de oração com o nosso ministério de louvor, falando justamente sobre isso, e nós fizemos 3 áreas, né, de perseverança. E nós colocamos exatamente esse nome: incendiados pela palavra, incendiados pela oração e incendiados pela comunhão. Nós queríamos ver o que Atos estava, e a gente sabia que precisava perseverar. E a Bíblia diz que eles perseveravam. Então, eles receberam, essa palavra é muito importante, pastora Anísio, perseverança. Eles receberam o batismo, mas eles continuavam juntos, unidos, em oração, na palavra e na comunhão. Comunhão. Porque muitas pessoas perdem aquilo que o Espírito Santo faz na vida delas, porque não continuam perseverando. Então, onde os discípulos foram, eu vou já encerrar para a gente poder, né, fazer o bate-papo aqui com perguntas e respostas, mas eu preciso citar esse texto, que é Atos 19. Pode continuar, pastora. Você vai dizendo, tá? Atos 19. A live é da senhora toda. Toda sua. Eu só tô aqui só com cara de paisagem. Amém. Perseverança é uma palavra fundamental para quem crê e deseja receber e permanecer. A Bíblia diz que eles perseveraram ali no cenáculo, aguardando a promessa do Pai. E depois que a promessa se cumpriu, eles continuaram perseverando. Comunhão no templo, nas casas. E a gente vê o relato do que acontecia na igreja ali em Atos. Era muito poder naquela igreja. Era muita unidade, era muita comunhão. O evangelho, em uma mensagem só, 3.000 almas se convertiam, 5.000 almas. O que foi isso, senão o poder do Espírito? Mas em Atos 19... é um texto muito importante, porque depois daquela experiência do dia de Pentecostes, os apóstolos, aqui em Atos 19, o apóstolo Paulo já tinha se convertido, né? Então, esse texto fala dele. E depois do dia de Pentecostes, os discípulos, eles continuaram, e também o apóstolo Paulo, que se converteu depois, a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo e a orar para que as pessoas recebessem o batismo. E aqui em Atos, para mim, é um texto fundamental para desfazer a doutrina que diz que o batismo com o Espírito Santo e conversão é a mesma coisa. Não é mesmo. A conversão é o novo nascimento, é a entrada no reino, né? A conversão é o entendimento, é a nova vida que entra na nossa vida. Claro que a ação do Espírito Santo, ele já começa a habitar em nós. Mas o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder. É a ativação de dons espirituais. É sermos realmente incendiados pela presença do Senhor. E aqui em Atos 19, diz que o apóstolo Paulo chegou lá na cidade de Éfeso e já encontrou discípulos lá. Ele encontrou Apolo pregando e discípulos de Jesus, pessoas convertidas. E aí Paulo chega lá e pergunta para eles: vem cá, vocês foram batizados em quê? Deixa eu abrir aqui, eu não notei esse texto, eu acho muito importante ler. É mesmo, viu? É um dos... Abra aí comigo. Vamos abrir, Atos 19. 19:1. E aconteceu... eu falei, é isso, é Éfeso. Tem Corinto aqui, eu pensei que eu tinha falado errado. Não, você falou Atos. É Atos 19. Ele estava em Éfeso. A partir do versículo 1. Isso, 19:1. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso, porque Apolo já tinha passado por Éfeso também. E encontrando alguns discípulos, essa palavra que é chave. Discípulo não é alguém que acredita apenas. Discípulo é alguém que segue. É alguém Verdade. anda na verdade. Então eram pessoas convertidas. Diz o versículo 2, disse-lhes, aí Paulo pergunta, recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Olha só,
por que que Paulo ia fazer essa pergunta se aquele povo tivesse já recebido o batismo? Paulo não estava perguntando sobre ser tempo do Espírito Santo a ser convertido. Ele disse, vocês receberam o Espírito Santo? E eles responderam, nós sequer ouvimos falar se há algum Espírito Santo. Eles já tinham ouvido o Evangelho, eles já tinham crido, mas eles não tinham ouvido falar do Espírito Santo. E aqui vem a confirmação de que Paulo estava falando sobre o batismo. Aí Paulo pergunta, sim, vocês nunca ouviram falar do batismo? Mas em que batismo vocês foram batizados então? Versículo 3. Em que sois batizados então? De que Paulo estava falando da conversão? De jeito nenhum. O batismo. Ele estava dizendo, vocês já se converteram, vocês já creram, vocês são discípulos, mas vocês não receberam o batismo com o Espírito Santo? Vamos continuar. Então Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento. Olha aqui a confirmação. Dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Eles não tinham nem sido batizados ainda nas águas. Calma, não chegou o batismo ainda, olha lá. E agora no versículo 6 vem o batismo com o Espírito Santo. E então Paulo, depois que eles foram batizados nas águas, e nós temos relatos, se não me engano, é na Cornélio. De pergunta esse texto, mas o pessoal aí está assistindo agora e depois pode procurar. Se eu não me engano, na família de Cornélio, quando Pedro esteve lá, eles se converteram e foram batizados com o Espírito Santo antes de serem batizados nas águas. Verdade. Então, é claro também que o batismo com o Espírito Santo, ele independe do batismo com as águas. Nas águas é importantíssima, a entrada no corpo de Cristo, é a confissão de arrependimento, né? Mas aqui eles foram batizados para arrependimento nas águas, e Paulo, versículo 3, imposto-lhes, e tendo Paulo imposto-lhes as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, porque o batismo com o Espírito Santo é uma experiência sobrenatural que vem sobre nós. Ele está em nós, ele é mas o Espírito Santo não está só em nós, ele está no ambiente, ele está em tudo no sentido que ele age na terra, não é? Estou dizendo que o Espírito Santo está nas coisas. Ele não está só entre nós, ele vem sobre nós também. E aqui Paulo diz, olha, vocês já creram, vocês já são discípulos, é a prova de que o Espírito Santo já tinha agido sobre eles, porque Jesus disse que só o Espírito Santo convence, não é? E aí Paulo diz, então vocês vão ser batizados na água, e foram batizados. No versículo 6, Paulo impôs as mãos. E o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre eles e falavam em línguas e profetizavam. Aleluia! O livro de Atos inteiro tem várias experiências onde os discípulos chegavam. Eles não apenas confirmavam a conversão, que aqueles cristãos estavam entendendo o evangelho verdadeiro. Eles pregavam sobre o batismo com o Espírito Santo. Eles impunham as mãos para que a mesma experiência que aconteceu em Pentecostes, claro que não é igual, literalmente igual, né? O Espírito Santo não vem mais daquele jeito. Ele vem de várias maneiras. Ele pode vir como um vento, ele pode vir com fogo, né? Mas não há nenhum relato exatamente daquela forma. Tanto que aquela música, né, Eu Navegarei, né, você vai lembrar. A gente canta aqui há muitos anos, não como em Pentecoste, mas mais que Pentecostes, né? Pentecostes, vem mais do que Pentecoste, porque nós cremos que tem muito mais, né? A experiência do Espírito Santo é sempre renovada através da nossa vida. Então, aqui tem texto, mas tem muitos outros textos. Aqui em Atos, pode estudar o livro de Atos todo. Onde eles chegavam, eles perguntavam que aqueles discípulos, aquelas pessoas que haviam se convertido, tinham o dom, receberam o dom do Espírito, né? Que é esse poder, essa experiência sobrenatural. E aqui nesse texto ele fala falavam em línguas e profetizavam. E a experiência que não foi as línguas de lá de Atos 2, as línguas daqueles que estavam ali, né? Dos judeus de outras nações que estavam ali, mas línguas espirituais e profetizavam. Então aqui eu já quero responder uma das perguntas que você fez no início.
o falar em línguas é o sinal do batismo com o Espírito Santo, eu entendo pela palavra que não, é um dos sinais. O que acontece é que com o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais são ativados. Então, qual o dom que Deus tem para você? Você vai ter uma experiência sobrenatural, sim. Você vai ser envolvido com a glória de Deus. Você pode chorar, você pode rir, você pode cair, você pode tremer. A experiência de cada um é única e pessoal. A gente já viu pessoas dançando, né, Nice? Bailando. E começam a dançar no espírito. Nós já vimos pessoas assim rindo e que não paravam de rir. Pessoas tendo visões enquanto eram batizadas com o Espírito Santo. E o que é que acontece com o dom de línguas? É um dom que nos edifica. É um dom que está disponível para todos, né? Nós podemos pedir o dom do Espírito, ou do dom de línguas, né, no Espírito, porque a Bíblia diz que aquele que fala em línguas fala bem, fala direto com Deus, edifica a si mesmo. Então, a gente precisa disso. Mas o dom de línguas não é sinal de que a pessoa é mais espiritual. Eu costumo dizer que assim, ela é mais carente. Porque quem ora em línguas precisa edificar a si mesmo. Então a pessoa está tão dependente, de tanta reconhecimento de que não é nada com o Senhor, que ela precisa falar em língua para a mente não interferir e a alma não atrapalhar o mover do Espírito. Então, o que aconteceu na história da igreja, é uma avaliação minha, é que, como acontece, né, com o ser humano, muito do que Deus faz começa a se tornar... as pessoas começam a achar que é daquela forma, é daquele jeito, e Deus não está preso a formato nenhum. Aleluia! O Espírito, ele age de qualquer forma, de todas as formas que ele quiser. E a Bíblia fala de vários dons. Então, nós precisamos de dom do discernimento na igreja, do dom de misericórdia. Os dons do Espírito são ativados, o dom do serviço, não é? Tantos dons que ele libera. Então, no batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais que o Senhor tem para nós são ativados. Posso falar em línguas? Posso. É bom falar, é maravilhoso. E eu quero contar minha experiência rapidamente para os irmãos aqui, porque eu pedi mesmo. Eu disse, Senhor, eu quero orar em línguas, eu quero falar em línguas. Porque eu recebi, né, no batismo com o Espírito Santo, recebi no batismo não, eu recebi a ministração do batismo e nós vimos de uma igreja, o nosso próprio pastor teve essa experiência, né, de clamar, de jejuar por avivamento, e o que Deus fez? Deus batizou ele com o Espírito Santo. E depois do batismo com o Espírito Santo, tudo mudou. Então, no próprio encontro com Deus, quando a gente estava ali recebendo de Deus, eu ouvi aquela ministração, eu entendi, eu disse, Senhor, eu quero. É direito meu, é promessa do Pai. E não foi ali naquele momento. Porque a gente precisa também se entregar ao Senhor e não querer determinar a hora que Ele vai fazer. O que a gente precisa é perseverar. Por isso, perseverança é a palavra-chave, né? Para tudo na nossa vida. E para as coisas de Deus, principalmente. Então, eu recebi uma oração, não senti nada de sobrenatural, não aconteceu nada, eu até reclamei com Deus, porque tinha uma irmãzinha do meu lado que era nova convertida. Eu disse, Senhor, como é isso mesmo? Eu estou há tantos anos te servindo e a irmã aqui, nova convertida, está desse jeito, embriagada no Espírito, e o Senhor não fez nada comigo. E aí eu entrei naquela irra, né, de filha insatisfeita, mas eu entendi que Deus gosta da nossa sinceridade, Deus não gosta da nossa falsidade, né? Deus não aprova falsidade, hipocrisia, nem falsa espiritualidade. E eu entendi que Ele queria mesmo que eu me abrisse com Ele. E aí, Nice, eu acho que você já ouviu, né? E os outros estão aqui ouvindo agora. Eu comecei a orar. Mas conta sim. Vou ouvir, vou contar. E eu comecei a orar. Eu entendi o que aquela palavra que foi ministrada para mim, eu entendi que aquela promessa era para mim, que existem dons espirituais à minha disposição, e eu sabia que o Espírito Santo de Deus já habitava em mim, e eu queria aquele revestimento de poder. Isso foi no ano de 2000. Não, foi no ano de 99, novembro de 99, se eu não me engano.
E nós Uhum. estávamos, né, em todo aquele mover de renovação na igreja, a partir do batismo com o Espírito Santo, né, na vida do pastor e de vários líderes da igreja. E ali, depois daquele dia, eu comecei a orar. Pedi ao Senhor, pedi o dom de língua assim, eu disse, Senhor, eu estou no altar, eu estou ministrando louvor ao Senhor, eu tenho uma equipe sob o meu cuidado, a Bíblia diz que aquele que ora em línguas fala diretamente com o Senhor, eu quero esse dom, Aleluia. eu entendo que ele é mais importante, mas eu sou fraca, imperfeita, limitada, eu quero falar diretamente com o Senhor. E fui entregando a ele as minhas petições. E foram muitos anos, muitos meses, anos não, meses, né? E no momento que eu estava assim, muito passando por muitas lutas ministeriais, muitas lutas emocionais. Era uma festividade da igreja, eu ia me preparar para ministrar o louvor à noite, era aniversário da igreja, era um sábado. Em casa, eu comecei a adorar o Senhor, porque a adoração é uma chave, né? Sem dúvida. Adoração é você se colocar no trono de Deus, é você tirar realmente os olhos da terra e se colocar na presença Aleluia. dele. Pegar. E eu coloquei uma canção, eu lembro de águas purificadoras, e comecei Hum, a adorar, 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 adorar ao Senhor. Isso já tinha passado quase um ano da minha experiência ali. E eu entendi que naquele dia, como eu citei a minha birra, né? A irmã nova convertida recebeu, eu não recebi. Por quê? Existiam muitas fortalezas na minha mente, né? Muito forte. orgulho espiritual, muita coisa que Deus precisava quebrar e me fazer dependente. Deus sabe o tempo. Eu sabia que eu era dele, eu sabia que eu já tinha unção para servi-lo, mas eu queria essa experiência de mergulho no Espírito. Então, quase um Aleluia. ano naquela tarde eu comecei a adorar. E eu disse assim, Senhor, me dá cânticos espirituais, ministra através da minha vida hoje. Mas era uma fome, era uma sede, algo assim que eu creio que muitos aqui podem se identificar nessas experiências que a gente tem com Deus, que a gente fica desesperado mesmo, né? Não é o desesperado sem esperança, mas aquele sentimento de que eu preciso a qualquer custo que o Senhor me responda. E aí eu entreguei mais uma vez o meu pedido ao Senhor, pedi cânticos espirituais a Ele e fui para o culto, né? E nós ministramos lá. E depois que terminou, estava terminando ali aquele ambiente de adoração e, e eu esperei assim o teclado terminar. Era minha irmã dele que estava no teclado, me lembro bem nesse dia, né? E ela estava lá, a equipe era uma equipe bem menor do que a quantidade que a gente usa hoje no templo, né? Eu acho que eram umas 6 ou 7 pessoas. E nós estávamos ali, eu estava esperando terminar, mas enquanto eu esperava ela tocar, eu senti que algo diferente ia acontecer, mas eu não tinha muita coragem para soltar aquilo que Deus estava liberando. E aí eu senti uma mão atrás de mim e ouvi uma voz que não era uma voz conhecida, porque era a voz de um pastor pentecostal. Pastor Gerson Gabriele, o nome dele. Eu não sei se é o irmão ou se é Gerson que é o nome. É Gabriele, ele é Hum. do Pará, pentecostal, cheio do Espírito Santo. Ele botou a mão e ele falou no meu ouvido, ele orou em línguas e ele disse assim: Senhor, libera para ela cânticos espirituais. Naquele Eita, momento, Jesus. eu não vi mais nada. Eu fui literalmente batizada, mergulhada. E tinha quase 1.000 pessoas ali naquele ambiente, porque era no terreno da igreja, né, naqueles todos que nós colocamos. Hum. Então, muita gente, eu não lembrava mais nada, eu só ouvia o Senhor falando, o pastor falava em línguas e eu entendia o que ele falava, e algumas poucas palavras saíam da minha boca. Porque outra coisa, o dom de línguas, muitas pessoas, você pode também compartilhar a sua experiência, acham que a gente vai ser batizado e receber o dom de língua, se for o dom que a gente vai receber, e começar a falar fluentemente. Mas não é Hum. assim, eu dar uma palavra, dar duas. E eu me lembro que eu começava a ouvir as palavras e eu digo, mas Senhor, essa palavra é igual que eu já ouvi de alguém. Aí o Espírito Santo me repreendia, eu sentia ele me repreendendo, esse deixe Nossa. fluir de você. Se sou eu que estou falando, eu posso usar as mesmas palavras com você e com outras pessoas. Então, tira Aleluia. a faleza da tua mente e libera o que eu estou te dando. Então, aquele dia, eu não tenho dúvida que foi naquele dia
porque eu fui libertada, porque eu fui completamente imergida na presença do Senhor. Tudo mudou na minha vida. O Senhor me deu o dom que eu tinha pedido. E aí, desde então, a gente continua nessa caminhada de se encher do Espírito. E eu não sei quantos minutos você pode chamar depois, se precisar, que a gente... Sim, a gente abre outra, não tem problema não. Importante que fique bem claro. Eu quero falar agora, se alguém tiver alguma dúvida, né? De repente, de algo que eu ainda não falei. Como a gente está numa escola, a gente precisa tirar as dúvidas, né, pastora Anísia? Com certeza. Precisa fazer uma separação entre o que a Bíblia fala de batismo com o Espírito Santo e de ser continuamente cheio do Espírito. Porque o apóstolo Paulo, ele fala em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Ele não está falando do batismo com o Espírito, ele está falando para pessoas já batizadas com o Espírito Santo, que já tiveram essa primeira experiência de imersão na glória de Deus. E ele diz, olha, agora é a responsabilidade de vocês continuar se enchendo da presença do Espírito, porque nós perdemos a unção. A unção precisa se renovar. Nós não perdemos o Santo, a não ser que nós renunciemos à nossa fé, não é? Mas nós não perdemos o Espírito Santo. Mas o fogo do Espírito, tanto que o apóstolo Paulo diz, não extingais o Espírito, né? No meu livro, O Fogo Aceso no Altar, eu falo sobre isso. Você não extinguir, e ele usa a expressão extinguir é o verbo usado para fogo. Então eu preciso continuar colocando lenha no altar para que o fogo continue a ser. Então muitas pessoas têm a experiência do batismo e aí não perseveram em vigiar, em orar, em cantar, em adorar, em obedecer a palavra, e aquela chama vai se apagando, esquecem até de dons que receberam. E o apóstolo Paulo diz enchei-vos, e o verbo ali em grego é um verbo contínuo, ele diz continuem se enchendo, vocês precisam adorar o Senhor, vocês precisam se encher dele, vocês precisam deixar o Espírito Santo fluir. Então, o batismo com o Espírito Santo nos ativa para uma vida de poder, ativa os dons do Espírito em nós, mas o batismo com o Espírito Santo, ele não fala do nosso enchimento contínuo. Esse enchimento contínuo é resultado da nossa santificação. É outra confusão que as pessoas fazem. O batismo com o Espírito Santo não é um selo de espiritualidade. Não é um selo. A pessoa é batizada, a pessoa ora em línguas, e aí um outro irmãozinho pega aquela pessoa numa atitude que não convém aos santos, né? De repente, uma reação um pouco grosseira, ou caiu no pecado da fofoca, da maledicência, né? Do ciúme, da inveja. A pessoa não diz que é batizada com o Espírito Santo, não ora em línguas, aí, ó. E aí muitas pessoas usam o testemunho para dizer contra o batismo, mas a Bíblia não fala isso. Os discípulos continuaram dependentes do Senhor, e no livro de Atos nós vemos que homens batizados com o Espírito Santo tiveram divergências, né? Eles se separaram de viagens missionárias. A própria igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons ativados, e Paulo repreende no sentido do pecado. Por quê? Porque batismo com o Espírito e santificação são duas coisas diferentes. A santificação é um processo com o do Espírito. Batismo com o Espírito Santo é poder. Enchimento com o Espírito Santo produz em nós o fruto do Espírito. Então, o fruto, que está lá em Gálatas 5, é algo que eu vou frutificar à medida que eu vou crucificando a minha carne. E os irmãos podem ler lá Gálatas 5 e vão entender que depois que ele fala sobre o fruto do Espírito, o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo, dizendo assim, e estes são aqueles que crucificaram a carne. Então, o que é que a gente pode... Eu quero o fruto do Espírito, o amor, a bondade, a alegria, o domínio próprio. Talvez esse seja um dos frutos que a gente mais precise. Domínio próprio, longanimidade, fé, alegria. Tudo que envolve o fruto do Espírito, eu tenho que crucificar a minha carne. Eu tenho que renunciar à minha vontade, eu tenho que confessar, me arrepender. E assim eu vou me enchendo do Espírito.
Espírito e a santificação vai acontecendo. Então, o batismo é uma coisa, o batismo não é sinal de espiritualidade, o batismo é revestimento de poder. E todos que precisam entendem que é uma promessa do Pai para todos os discípulos, devem buscar, receber, Aleluia. perseverando e se enchendo do Espírito e deixando que os dons espirituais se manifestem para que eles a cada dia sejam manifestos, né? Porque isso faz parte da promessa de Deus para o povo. Então, se eu pudesse resumir o que é o batismo com o Espírito Santo, eu costumo resumir nessa frase aqui. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência definida. É impossível você ter dúvida quando você é batizado ou batizado. É impossível. Será que eu fui batizada? Se você tem dúvida, não foi. Porque é uma experiência definida. É tanto poder. É um fogo que vem de dentro para fora, de fora para dentro, né? É um alargamento de visão, é um divisor mesmo na nossa vida, que não tem como você não entender que você foi batizado com o Espírito. Então, é uma experiência definida. E é uma experiência pessoal, é individual. Pessoal. Ali em Atos 2, a Bíblia diz que as línguas de fogo desceram sobre cada discípulo. Então, não veio um fogo só sobre todos, veio um fogo sobre cada um. Eles estavam de maneira coletiva, mas a experiência foi individual. Cada um teve essa experiência. Então, é definida. Aleluia. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência definida e pessoal, que nos reveste de poder e nos capacita a sermos poderosas testemunhas de Cristo. Então, ele libera o poder. Manter o poder é responsabilidade nossa. Continuar buscando em comunhão com o Senhor, somos nós. Porque a Bíblia diz que em nós há uma guerra. A nossa carne milita contra o Espírito, não é? Verdade. Nós precisamos andar em Espírito. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Anda em Espírito. Então, é um passo todos os dias. Eu preciso vigiar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou falando, o que eu estou planejando. Se é o domínio do Espírito em mim, né? Em nós, se é aquilo que o Espírito Santo está liberando. Então, conservar a unção do Espírito é o enchimento diário do Espírito. Mas o batismo vem com essa experiência definida, pessoal, que nos capacita com poder e ele nos impulsiona para um nível maior de intimidade com Deus, de revelação de quem Ele é e da sua vontade para nós. Então, há uma abertura de visão espiritual. E como que eu já falei, crendo na promessa do Pai, que é para todos aqueles que nascem de novo, pedindo e esperando. Porque a promessa é para todos nós. E a nossa oração é que a igreja realmente, a igreja da última geração, eu tenho a impressão que nós estamos chegando já no final de todas as coisas, né? Também não creio. sei se os netos, né, pastora Anice? Minhas netas. Não serão eles que verão Jesus voltar, mas a geração está muito próxima da volta de Jesus. E o que a igreja mais precisa hoje é do poder do Espírito. Do Espírito Santo, que queima, que purifica, dessa comunhão íntima. E para a gente poder ser livre de toda motivação que não seja em Deus. Porque uma das coisas que o Espírito Santo faz é convencer a gente do pecado, né? E às vezes a gente está servindo ao Senhor, e muitas vezes nós somos enganados pelo nosso próprio coração, e a gente precisa estar o tempo todo, Senhor, o Senhor habita em mim, então me lava, me limpa, me purifica, me santifica. Aleluia. O Espírito Santo é esse início dessa vida profunda em Deus. E é isso aí, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Se tiver alguma pergunta, Vamos fazer o seguinte, pastora. Só tem 4 minutinhos. Então, o que eu pensei? Eu queria que a senhora repetisse essa frase que a senhora disse, que pra mim foi top. Aí eu vou fechar a live e vou abrir uma só de perguntas. Eu tenho 2 aqui que eu anotei, que eu vi passando aí. Eu vi 2 passando. Essa frase que a senhora disse, que o batismo com o Espírito Santo, eu achei lindo. É uma experiência definida
e pessoal que nos reveste de poder e nos capacita a sermos poderosas testemunhas de Cristo. O batismo com o Nossa. Espírito Santo é uma experiência definida e pessoal que nos reveste de poder e nos capacita a sermos poderosas testemunhas de Cristo. O batismo com o Espírito Santo também nos impulsiona para um nível maior de intimidade com Deus e de revelação de quem Ele é. Eu vou anotar aqui. Glória a Deus. Testemunhas poderosas. Aleluia. Glória a Deus. A forma que a senhora passa é muito linda. Vamos fechar esse momento, então. Galera, vocês que estão aí assistindo, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, né? A pastora é exatamente o que eu sonhei, que eu sabia que ela é muito didática, né? Bíblica. E para mim, a aula é isso, né? A didática é perfeita. A galera já disse aí, pastora, que aprendeu muito. Vários já estão dizendo aí que aprendeu muito. Glória a Deus. Então, o que a gente vai fazer agora, povo de Deus? Nós vamos fechar essa live, que foi a parte do ensinamento da pastora, certo? E, claro, se você tiver alguma dúvida, você vai assistir essa live, vai ficar gravada lá no nosso YouTube, tá certo? Porque aqui tem que assistir novamente, anotar. Eu mesmo vou fazer isso. Eu vou assistir de novo. E agora nós vamos abrir uma live para tirar algumas dúvidas, tá certo? Deixa eu ver aí. Já tem mais outra pergunta aí. Eu tenho 3 perguntas para fazer. Que eu sei que é a curiosidade da maioria, então eu vou logo condensar. Então, galera, aguenta aí, que nós vamos voltar, tá certo? Deixa eu ver a sinalização da galera. Quando se esfria, é falta de comunhão com o Espírito? Já, a gente responde. Agora a gente vai fazer igual aquela novela no próximo capítulo. Vamos fechar e voltamos. Segura aí, não sai daí não, viu?